Antes de começar esse vídeo, gente, eu preciso trazer uma atualização importante, porque a situação está, graças aos deuses, mudando muito rapidamente, tá? Até esse momento, o Lito ainda não possui uma vaga garantida para receber nenhum medicamento experimental. Um dos estudos está fechado para novos participantes, tá? No outro, ele foi colocado numa lista para triagem, mas ainda não existe garantia de que terá acesso ao medicamento. Então, vamos mantendo aí as nossas preces, né? Vou falando de novo para vocês. Vão lá no canal do Lito, tem umas hashtags para seguir dos laboratórios. Vão lá, todo mundo colabora, gente, porque isso não faz mal para ninguém, né? Eu vivo de fé, mas para eu praticar fé, eu também preciso praticar a minha parte material. Eu sempre falo para vocês o que? Uma laranja partida no meio, uma espírito, outra matéria. A gente junta e forma a nossa vida, certo? Então é isso. A gente reza para todos os deuses que cada um segue, tá? A gente pede e a gente pratica, porque a gente também precisa ajudar o mundo espiritual. Não adianta só ficar rezando, pedindo, tá certo? Então vamos pedir para que essas portas aí se abram mais rapidamente possível para o Lito, para ele ter acesso a medicamento, para ele ter acesso a participar de experimentos. Vida que segue. Vamos fazer a nossa parte, ok? Então, vamos lá. A mobilização, como eu estou falando, ela já começou a produzir resultados. O instituto responsável declarou que está conversando com toda a equipe do Lito, graças aos deuses, e que tentará ajudá-lo, tá? O Ministério da Saúde e o Itamaraty também passaram a atuar junto aos pesquisadores e as instituições, né, internacionais em prol do Lito. Portanto, gente, a luta ainda não terminou, tá? Eu, Bruxa Luz, peço que vocês acompanhem os perfis oficiais do Lito, gente, eu não posso chorar. E da família dele, compartilhe as publicações oficiais e ajuda essa mobilização com respeito, sem ataque e sem informações falsas. Deixando claro também, gente, aqui, que não existe vaquinha de Pix para ajudar o Lito, tá? Todas essas informações, eu quero ajudar, vai lá no canal dele. O que tiver de ajuda vai ser lá. Não, assistiu um vídeo, divulgou um Pix dizendo para ajuda do Lito. Se não for do canal oficial dele, não enviem dinheiro. É falso. Infelizmente, no meio de várias tragédias, nós temos oportunistas. Então, por favor. Chegou aqui do vídeo sei lá quem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa aleatória ao mundo deles. Certo? Como eu falei, como eu falo aí no vídeo gravado que vocês vão assistir assim que eu terminar esse recorte. Eu não sou uma pessoa do mundo deles, eu sou uma seguidora do Lito, mas uma pessoa que gosta demais dele. E sou uma influencer digital também, então acho que não me custa nada ajudar no que eu posso. O Lito já viu a minha cara mais gorda? Com certeza não. Se ele me procurar nos inscritos, vai me achar? Talvez sim, porque eu tô lá, eu sou inscrita lá. Mas eu não vou divulgar informações falsas, que infelizmente fazem isso. Então, por favor, não existe vaquinha para dinheiro, para nada disso. Tudo que vocês tiverem que se informar sobre como ajudar o Lito, vá lá no Aviões e Música, lá no canal dele, Aviões e Música, do Lito. Tá? Eu vou deixar aí a hashtag do canal dele para que vocês cliquem e já entrem direto aí no YouTube, no canal dele. Tá? Então, assim, voltando, né? Acompanhe os perfis oficiais do Lito, da família dele, compartilhe as publicações oficiais e ajudem, gente, nessa mobilização com respeito, sem ataque, sem informação falsa, como eu falei, tá certo? Eu tô gravando isso aqui como um complemento do dia 26 de agosto de 2026. Por quê? Porque estamos tendo atualizações diárias. Se houver uma nova atualização, eu deixo no comentário fixado desse vídeo. Se for para amanhã a atualização, eu gravo um videozinho curtinho e vou atualizando vocês. Conto verdadeiramente com a ajuda de vocês todos os seguidores. Beijo de luz e vamos pro vídeo. Bom dia,
para quem assistir esse vídeo de manhã, boa tarde para quem assistir agora à tarde, boa noite para quem assistir daqui a pouco. Não venho hoje com sorrisos e vocês devem estar perguntando já de início por que a luz não está vindo com o sorriso que costuma vir. O que acontece? Hoje eu não vim falar de magia. Hoje eu vim falar de humanidade com vocês. Vim contar uma historinha de lá do tempo da pandemia, sabe? Eu me inscrevi no canal Aviões e Músicas durante a pandemia. Nunca viajei de avião. Talvez um dia aconteça. Mas aprendi muita coisa sobre aviação assistindo o Lito Souza, que é o dono desse canal, Aviões e Músicas. E acontece uma coisa curiosa nesse mundo em que a gente vive, né? A gente começa acompanhando alguém pelos conteúdos, mas aos poucos a gente aprende a gostar da pessoa, né, que está lá do outro lado da tela. E a gente reconhece o jeito de falar, de explicar, de brincar, até mesmo de contar histórias, né? Mesmo sem ter a convivência pessoal, de repente, como o meu caso, nunca vi o Lito Mar Vivo, nem ele sabe da minha existência na fila do pão. Mas ainda assim nasce um vínculo. Do mesmo modo que muitos de vocês chegaram até mim por conta das cartas, das magias, né, ou dos casos que conto, e acabaram gostando também do meu jeito. Da mesma forma, eu comecei a assistir ao Lito e a aprender sobre aviões. E aprendi a gostar dele como um comunicador, como um ser humano, um influencer bacana na minha vida. Por isso, quando há uns 3 dias atrás recebi a notícia, né, da doença dele, não foi apenas mais uma notícia sobre um influencer digital. Fiquei profundamente triste. E estou ainda muito triste, né? O Lito foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob. É algo assim, gente, eu sou péssima no inglês, né? Que é uma condição neurológica rara, agressiva e de uma evolução assim, na velocidade da luz, tá? Não é uma doença causada por vírus nem por bactéria. Ela acontece... Vou tentar explicar isso melhor para vocês. Quando uma proteína do organismo se dobra de maneira anormal. Deixei aqui uma pulseirinha para usar como exemplo. Considere que isso é uma proteína que no normal ela se dobra assim, como um 8. Tá? Formou um 8. Só que ela, por algum motivo que ainda não se sabe, resolveu se dobrar assim. Certo? O grande problema é que ela encosta numa outra e induz essa outra a se dobrar errado como ela. E aí de uma vira 2. E aí de 2, e aí vai formando uma sequência escalonária rápida. De 2 vira 4, 4 vira 8, 8 a gente vai para 16, 16, 32, e assim ela vai, um efeito pirâmide, subindo absurdamente, tá? Essa proteína defeituosa que induz as outras a se deformarem também, ela produz essa reação em cadeia, né? E a pior parte, ela danifica e destrói os neurônios. E é justamente por isso que encontrar um tratamento é tão difícil. E é justamente por isso também que ela é uma doença tão horrorosa. Porque quando a gente lida com vírus e bactérias, gente, eu sou zero emoção para isso, tá? Não sou bióloga, não sou médica, então eu tô tentando repassar para vocês o que eu pesquisei da melhor forma para que vocês possam entender, como eu precisei ter uma forma fácil também para eu conseguir entender. Então, ela tinha que virar um 8, aí ela se transformou nisso, certo? Ela foi contaminando e a coisa escalona, ela ataca os neurônios estão no nosso cérebro. Só que ela não vem de vírus ou bactérias. É a própria proteína que o nosso corpo produz, que em algum momento lá tem uma falha. E por isso é muito difícil, né? Tem muitos estudos já sobre ela, porque ela não é uma doença nova. Mas a dificuldade de encontrar um tratamento, uma cura, é muito complicado, porque quando você
tem uma doença, quando os pesquisadores, né, tem uma doença causada por um vírus ou por uma bactéria, eles vão lá tentar atacar o carinha lá, né? Isso aqui é a bactéria que entrou, isso aqui é um vírus, então a gente vai lá atacar ele. Então, assim, eles já lutam para saber como atacar esse camarada. Mas eles sabem que esse camarada pode ser destruído, ele tem que ser destruído. E tá tudo bem, por quê? Porque ele não vai fazer falta no nosso corpo. O grande problema é que eles têm que conseguir descobrir como destruir a proteína defeituosa ou da forma que ela se deforma, enfim, não importa. Eles têm que conseguir destruir essa proteína sem destruir as proteínas boas que nós precisamos para o nosso organismo. Então, assim, a dificuldade deles é imensa. Estamos dizendo aqui que eles não vão conseguir? Não. Já tem estudos, né? Como eu vou deixar aí para vocês aí no início do vídeo, as atualizações. Tem estudo, tem medicações, mas é tudo muito inicial. Entende? Porque tem essa grande dificuldade. Eles não podem simplesmente pegar, vamos descobrir uma vacina, sei lá o quê, uma medicação que mate todas as proteínas. Por quê? Porque vai fazer falta para o corpo as proteínas boas, né? Então, assim, e como ela ataca direto aos neurônios, a coisa fica mais complicada, né? Então, justamente por isso que encontrar um tratamento é tão difícil, porque não existe um invasor que possa simplesmente ser eliminado. Aqui, o invasor. Vamos matar ele e acabou. Não existe isso. O problema envolve proteínas do próprio organismo e um processo que acontece aonde? Dentro do nosso cérebro. Né? E aí ela é rápida demais. A doença ela já era conhecida, tá? E estudada desde a década de 1920. Como eu falei, ela não é nenhum bebê nascendo agora. Muito antes da pandemia e muito antes de existir qualquer vacina contra a Covid. Mesmo assim, enquanto o Lito e a sua família, eles enfrentam uma das situações mais dolorosas que alguém pode viver, e aí vem uma parte muito importante desse vídeo. Porque algumas pessoas decidiram transformar a doença dele em palanque para movimento antivacina. Como assim, Luiz? Gente, olha só, eu não gosto de arrumar briga com ninguém. Porque eu sou uma pessoa que eu corro da briga, se me chamar para briga eu caio dentro. Mas, assim, então eu vou tentar mais uma vez ser suave com a galera. Galera antivax, vocês têm as ideologias de vocês, a visão de vocês. Beleza, eu não concordo, eu não faço parte disso, ok? Peguem as teorias de vocês e guardem e usem para vocês. Mas eu consegui adeptos. Olha, beleza, vocês estando longe de mim, eu estou feliz. Porque eu amo qualquer um que não me atrapalhe. Se o meu vizinho não me atrapalhar, eu sou apaixonada por ele. Eu amo muito quem muito não me incomoda. Eu amo muito quem muito não me atrapalha. Então, assim, se vocês acham que a vibe é essa, palminha pra vocês, estou cagando pra ideologia de vocês, desde que vocês fiquem longe de mim. Agora, eu não posso fazer a mesma coisa quando vocês pegam uma pessoa que está num sofrimento, que está todo mundo lutando para ajudar essa pessoa, e vocês vêm pegar a ideologia de vocês, a doença dessa pessoa, e querer dizer que o cara tá virando jacaré porque tomou vacina. Eu também tomei vacina. Então é o seguinte, não tomei uma nem duas não, tomei uma penca. E aí é o seguinte, vou dizer para vocês, se eu virar jacaré vai ser legal. E aí eu espero que vocês filmem, sabe por quê? Porque você é um jacaré do cabelo rosa voando numa vassoura. Mas por enquanto eu ainda estou aqui. E eu ainda nem consegui uma vassoura para voar. Certo? Então, parem de querer ganhar dinheiro e palanque em cima da dor do outro. Tá certo? Se o Lito tomou vacina e se ele gosta da vacina, como eu também,
e se ele tem a opinião dele formada por quem não tomou vacina, como eu também tenho a minha, ok. Vocês façam o mesmo com a ideologia de vocês. Eu não vou ser um pouco mais grosseira, porque eu tô gravando um vídeo. Porque se fosse no tete a tete, a minha resposta ainda seria um pouquinho melhor. Acreditem, tá? E aí o seguinte, vocês decidem transformar a doença dele em palanque para movimento antivacina. Sai dessa vibe, tá bom? Segue a vibe de vocês que tá tudo certo. Como eu falei, amo muito quem não me atrapalha. Amo muito quem não me incomoda. Então sou apaixonada por vocês se vocês seguirem o caminho de vocês. Valeu? O pior, gente, é que essas pessoas que estão fazendo aí o palanque pro movimento antivacina, eles não conhecem sequer completamente o prontuário do problema, da doença, da saúde do Lito. Eles não participam de investigação médica. Eles não acompanham exames, tá? Eles não têm quaisquer comprovação específica sobre a origem da doença. Porque, vamos lá, a doença surgiu em 1920, não existia Covid. Nós estamos em 2026. Covid foi o quê? 2020? Vamos parar com esse show, né? Com essa cena palhaça de internet? Ok? E sim, falei, ponto. Lavei só um pedacinho da alma, não lavei tudo, não. Então, quer dizer, estão pegando o sofrimento de um homem, da família dele. Poxa, o Lito tem uma esposa, tem um filho de 7 anos. E aí resolve utilizar isso para confirmar aquilo, sabe, em que eles queriam acreditar. Se vocês acreditam nisso, o problema é de vocês, beleza. Vai atrás de vocês quem quer ir, tá? E eu não tô aqui, gente, dizendo que vacinas são perfeitas, tá? Ou que nenhum medicamento pode provocar efeito adverso. Que pode. A medicina, ela investiga efeito adverso, acompanha risco, precisa prestar contas a nós, aqui parte da sociedade, tá? Agora, vamos questionar com responsabilidade que isso é legítimo. Isso é legal. Agora, não palhaçada. Palhaçada vai pro circo. Inventar a causa da doença de uma pessoa também é outra coisa, outra palhaçada. E que não tem graça nenhuma. Uma doença ter aparecido depois que uma vacinação, que a pessoa tomou uma vacinação, não prova que tenha sido causado por ela. Acontecer depois não significa acontecer por causa, tá? Vamos lá. Aconteceu comigo. Tomei a vacina, fui no mercado e tava lá uma campanha dando vacina de gripe. Aí eu fui lá, falei, porque eu sou a louca das vacinas. Tá dando vacina, eu tô indo atrás. Eu nem sabia que tinha essa campanha, porque na verdade eu fui no mercado. Aí fui lá, cheguei, vi o pessoal, falei, que vacina é essa? Eu posso tomar? Ah, pode, que é de gripe. Beleza. Tomei o raio da vacina, fui fazer minhas compras, voltei pra casa e tranquilo, numa boa. Quando chegou a noite, eu comecei a me sentir muito mole, muito cansada. E aí, no dia seguinte, gente, fiquei mal de resfriado? Não. E fui ficando mal. Sem força, sabe? Esquisita, estranha. Passou um dia, passou 2, eu comecei a não conseguir levantar da cama e eu falei, gente, a única coisa que eu fiz diferente foi tomar vacina. Mas a vacina da gripe nunca me deu reação. Fiz contato com um sacerdote, que hoje nem mais está no mundo espiritual, já foi a Ló. Falei com ele, falei, meu pai, tem um trem esquisito acontecendo comigo assim. Eu tomei o raio da vacina da gripe, só isso que eu fiz diferente, mas eu não sei, dá pra pessoa jogar pra mim, porque eu não tô conseguindo nem jogar. Aí quando ele jogou, a gente descobriu que tinham lançado um feitiço pra mim e que o feitiço me deu uma pancada. Tinha nada a ver com a vacina da gripe. Eu era magiada mesmo, queimada mesmo. E aí fui fazer os paranauê para poder tirar o feitiço do meu corpo, que não foi fácil, mas consegui tirar. E aí, tô mostrando para vocês que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu poderia associar
Ai, fiquei assim, fiquei assado contra a vacina da gripe. Mas não. Foi uma queimação espiritual. Então a gente não pode fazer esse tipo de associação, tá? Ah, tomei uma vacina hoje, sofri um acidente de carro amanhã. Ah, mas eu sofri um acidente de carro porque eu fiquei tonta. E aí foi por conta da vacina? Não, gente. Ah, não, eu não comi, eu estava fazendo jejum, eu isso, eu aquilo. Eu tenho problema de diabetes, não me alimentei mal. Ou eu tenho um problema X, não me alimentei mal, não me alimentei bem. E aí me deu uma tonteira, o que provocou acidente de carro. O que isso tem a ver com a vacina? Nada, né? Só porque a vacina veio antes do acidente, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, assim, vamos sair dessa onda, tá certo? Sei que esses exemplos que eu tô dando parecem absurdo, mas esse é justamente o erro de raciocínio que está sendo utilizado, tá? E aí, eu quero falar uma coisa aqui muito pessoal mesmo pra vocês. Que amanhã pode ser eu, a Luz. Amanhã pode ser você aí, meu cliente, meu seguidor. Pode ser um familiar de vocês, um familiar meu. Tá bom? E que de repente ele nem tomou a vacina. E aí, gente, é assim. Eu não sou uma pessoa conhecida do Lito. Eu não sou conhecida como ele é no meio digital. Talvez, se alguma coisa acontecer comigo, não vai existir uma grande mobilização e ninguém grave um vídeo na minha defesa. Mas, assim, eu espero que se um dia isso acontecer, ninguém utilize a minha doença ou a minha morte para inventar uma causa, alimentar uma teoria ou ganhar uma discussão na internet. Tipo, ela morreu porque ela era bruxa. Não, gente, eu morri porque eu tinha que morrer, porque todo mundo tem que morrer um dia. Tá? E se eu tiver uma doença rara, por favor, ajudem, porque eu não vou reclamar. Agora, não vem macetar com aberrações da mente de vocês, tá? E eu não tô aqui falando de todo mundo, sendo bem clara, tá certo? E aí, assim, né? Que vem utilizar a minha doença ou a minha morte para inventar uma causa, alimentar uma teoria e ganhar uma discussão na internet. Por favor, não faça isso. Eu espero que respeite a minha história, os meus médicos e principalmente a dor da minha família. Não é muita coisa. É exatamente esse respeito que o Lito e a família dele estão merecendo agora. É o que eles precisam agora. De apoio, de orações e serem respeitados. Ninguém está pedindo muito, tá? A gente também precisa recordar de uma coisa. As vacinas mudaram a história da humanidade. A varíola foi erradicada. O Brasil não registra poliomielite causada pelo vírus selvagem desde 1989. A minha tia-avó teve poliomielite. O país conseguiu eliminar a transmissão endêmica de sarampo e da rubéola por meio de vacinação, vigilância e trabalho para a saúde pública. Vai pesquisar aí, porque vocês jovens que andam nas ondas políticas só escutam, absorvem abobrinhas e não vão estudar. Vai ver quantos males eu vou falar da que eu conheço bem como causa. A rubéola. Quanto mal que a rubéola fazia, principalmente a mulheres grávidas. Quantas crianças devem ter nascido deformadas por conta da rubéola. A gente, quando estava grávida, a gente não podia ficar perto da rubéola. Eu tive 3 filhas. Nenhuma das 3 gravidez, a gente tinha que estar tomando conta. Você tem rubéola, sem rubéola? Senão as crianças nasciam doentes. Eu não trouxe aqui dados para isso, porque não me interessa para o vídeo. Mas se vocês tiverem um mínimo de interesse, vai procurar os danos da rubéola. Vai procurar os danos do sarampo. Então, eu agradeço sim as vacinas. Agora, quem não quiser, como eu falei, me ajuda muito quem não me atrapalha. Ponto. Tá? Então, olha só, quando essas doenças deixaram de aparecer diante dos nossos olhos, algumas pessoas começaram a imaginar que nunca foram perigosas. É o que eu tô falando. Vai lá procurar os perigos delas antes de falar besteira. Mas elas desapareceram justamente porque gerações inteiras foram vacinadas. E não foi vacinada aleatoriamente, não, gente. É porque elas faziam mal, tá? Quem decide não se vacinar costuma dizer que isso é uma escolha exclusivamente individual.
Mas quando estamos falando de uma doença transmissível, as consequências não são sempre individuais. Doenças transmissíveis se faz necessário ser erradicada, e elas são erradicadas através das vacinas. Existem bebês que ainda não chegaram à idade de receber determinadas vacinas. Existem pessoas imunossuprimidas, transplantadas em tratamento contra o câncer ou em condições médicas que impedem a vacinação. Isso é outro paranauê, tá? Essas pessoas também dependem de uma comunidade protegida, tá? Não pode naquele momento, mas vai fazer a vacinação à frente. Portanto, cada pessoa pode ter a sua opinião, tá? O que ninguém deve ou deveria fazer é espalhar informação sem comprovação e colocar outras vidas em risco, tá bom? Nesse momento, a família do Lito está lutando com as armas que possui, tá bom? Eles buscam acessos a pesquisadores, a instituições, a possibilidades experimentais. É o que resta para eles nesse momento, além de pedir uma grande corrente de oração e de boas mensagens, mensagens positivas. Não cabe a mim prometer uma cura, prever resultado, nem dizer qual decisão a família deve tomar. Isso não é problema meu, tá? Quem está diante de uma situação dessas, luta pela vida como consegue, gente. E eu não seria diferente, vocês não seriam diferentes. Nós precisamos manter os pés no chão. Mas manter os pés no chão não significa abandonar a fé. Até porque, gente, a fé, nesse momento, é o mais certo que a gente tem. E a fé, ela remove montanhas, tá? Então, cada um que reza a sua maneira. De repente, a família do Lito nem gosta de uma bruxa. E tá tudo bem. Mas as minhas orações são feitas de coração. Para os deuses que eu sirvo, para os deuses que eu sigo. A minha oração, as minhas orações por eles são de coração aberto. Poxa, mas é uma bruxa. E aí? Mas eu gosto do cara. E a forma que eu tenho de enviar energias positivas para ele é através dos meus deuses. E então eu peço todos os dias que os deuses possam estar ao lado dele, junto com os outros deuses que estão ali sendo pedidos por cada um, com o objetivo de abrir portas para que ele se cure, para que ele se mantenha vivo, para que ele mantenha ainda a mente dele como está. Que o corpo dele não perca mais funções do que já perdeu até então. E não me importa. Cada pessoa reza a sua maneira, gente. Se você acredita em Jesus, reza para Jesus. Se você acredita no Deus Supremo, reza para o Deus Supremo. Para quem acredita em Oxalá, reza para Oxalá. E não importa. O importante é que a gente envie orações, energias positivas, pensamentos positivos, tá? É isso. E para quê? Para que ele se mantenha vivo, para que ele tenha qualidade de vida e para que chegue logo alguma coisa a mais. Ele já está tendo um milagre, porque essa doença, ela ataca primeiro a mente e depois o corpo. O primeiro passo é a pessoa ficar... esqueci o nome que dá agora. A pessoa perde tudo. Demência, acho que é isso. Enfim, a pessoa perde tudo da mente. E depois ela vai danificando o corpo. E ele está sendo inverso, então ele já está tendo um grande milagre. E que esse milagre aumente mais e mais e mais. E não me importa se lá no final o Lito conseguir tudo de melhor na vida dele e ele sequer saber que eu gravei esse vídeo. Eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque eu estou cumprindo a minha missão junto à espiritualidade, com o meu desejo, com o meu coração e com a minha fé. E eu vou ficar feliz, eu vou gravar aqui um vídeo e vou falar assim, gente, eu estou muito feliz que eu pude participar, colaborar, ainda que seja como um grão de areia. Mas esse grão de areia fez diferença nesse marzão aí, que ajudou o Lito, que é um cara que eu gosto pra caramba. Entenderam? Então, cada um fazendo um pouquinho, né? Sem fazer essas porcarias, tá? Então, assim, gente, cada um chama pelo seu Deus, como vocês preferirem,
tá? Pelos seus guias, orixás, entidades, deidades, eu não tô nem aí. A corrente positiva que venha de todo lugar para ajudar esse rapaz, tá? A medicina não pode prometer milagre e eu, bruxa luz, também não posso, como eu não falo isso para vocês, eu não sou mentirosa, tá? Mas também não sou eu que vou decretar que um milagre seja impossível. Eu acredito no milagre. Eu já tive muitos milagres na minha vida, tá? Existem histórias que a própria medicina ainda não consegue explicar completamente. Eu sou uma delas, tá? Quando eu infartei, eu tive um infarto raro. Eu não sei explicar muito bem. Eu sei que eu fiquei quase 7 horas tendo vários microinfartos. Eu me lembro bem quando eu acordei na UTI, e os médicos passavam, me viam acordada e voltavam, e falavam assim, cara, você tá viva? Você é um milagre. Porque quem tem esse tipo de infarto dificilmente sai vivo. Eu ouvi isso de pelo menos 3 médicos da UTI em dias diferentes. Então, eu sou um milagre. Eu infartei, continuei tomando minha cervejinha depois, mesmo o doutor Tamaia lá dizendo para mim que não podia, fumando cigarro mesmo, ele dizendo que eu não podia. Estou aqui contando história para vocês e isso já vai para quase 10 anos. E não estou dizendo que quem infarta tem que beber nem fumar, tá, gente? Deixando claro. Mas entenda, os milagres acontecem. Eu, no momento que eu estava infartando, que me botaram num carro para me levar para o hospital, eu ainda era messiânica nesse tempo, pedi permissão para ministrar o Jorei, botei a mão no meu peito e eu falei, olha, se eu tiver missão para cumprir, que eu fique viva. Se eu não tiver, que tá tudo bem, vai embora. Ali eu entrei num processo de parada cardíaca e estou aqui para contar isso para vocês. Então, assim, a própria medicina, ela ainda não consegue explicar completamente certas coisas. Por isso, enquanto houver vida, eu escolho respeitar a luta, manter a esperança, tá? E pedir que todas as portas necessárias se abram. Como eu falei, quando eu infartei, eu tive missionária Wanda, mora lá na Bahia, é católica. Luz, posso rezar por você? Meu telefone ficou com a minha filha. Minha filha, claro. Tinha o pessoal da Messiânica. Posso rezar pela Luz? Porque aí eu já estava na transição, né? Na verdade, saindo da Messiânica. Pode. Tem uma perna da Messiânica, que eu não me lembro agora o nome, em que na época o reverendo fez contato com a minha filha. Posso rezar por ela? Pode. Pessoal da Macumba, vários barracões que me conhecem, os sacerdotes ligando, fazendo contato. Posso rezar pela Luz? Pode. Minha grande amiga, irmã Marilda, botou a igreja dela toda lá rezando por mim, evangélica. Por quê? Porque o que só me multiplica é o importante. Não importa de onde vem a sua oração, importa que ela venha e que ela venha pedindo, principalmente, que todas as portas necessárias se abram, tá? Se a vida e os deuses permitirem, e eu creio que vão permitir, que Lito ganhe mais tempo e, acima de tudo, tempo com qualidade de vida e saúde, e que esse caminho vai ser encontrado. É a minha fé, é o que eu acredito. E eu quero, assim, pedir uma coisa para vocês. Entra lá no canal oficial do Lito, Aviões e Músicas. Procura o apelo da família, o apelo que está publicado lá pela família. Assista, gente, compartilha. Deixa comentário positivo. Quanto mais pessoas compartilharem, maior será a possibilidade desse pedido alcançar médicos, pesquisadores, instituições, pessoas capazes de abrir alguma porta, tá? Agora, sim, se você pretende entrar no canal para deixar teoria sobre vacina, acusação, achismo, ignorância, guarda para você, cara. Fica feliz, guarda para você, tá beleza. Só não faz isso. A família não precisa de guerra de comentário, tá? Eles não estão procurando monetização. Então não precisa disso. Não precisa de gente transformando a dor deles, sabe, em debate político também.
Zera isso. Precisa de respeito, solidariedade, oração, visibilidade. Eu não estou pedindo que ninguém abandone a sua opinião, não, gente. Cada um com a sua. O que eu estou pedindo é apenas que não use a tragédia de uma pessoa para se promover. Isso não é bacana, isso não é legal. O Lito, talvez você nunca saiba, né? Como eu falo, que uma mulher que nunca andou de avião aprendeu muito sobre aviação com você, que sou eu aqui. Tá bom, tá beleza. Talvez você, Lito, nunca saiba que durante a pandemia seu canal entrou na minha casa e que mesmo à distância eu aprendi a gostar do ser humano que estava lá do outro lado da tela. Tá tudo bem também. Mas hoje eu quero deixar registrado o meu agradecimento, o meu respeito e a minha solidariedade. Esse é o mínimo que eu posso fazer. E não me custa, sabe? Solidariedade a ele, a Mila, a esposa dele, ao filho, à família e a toda a equipe. Sabe? Dizer assim, vocês não estão sozinhos não, eu também estou aqui. A luz, ninguém está aqui rezando por vocês. Tá? Então assim, que o pedido de vocês alcance quem precisa alcançar. Que a ciência encontre uma porta. Que a fé sustente o que a ciência ainda não consegue sustentar. Que vocês tenham muita força. E que, acima de tudo, de qualquer disputa, gente, ainda exista uma coisa chamada humanidade. É só isso.